No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês a teoria dos arquétipos, o lado sombrio dos arquétipos junguianos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Maltama e dessa vez nós vamos investigar a teoria dos arquétipos, que vai explorar o lado sombrio da nossa personalidade, mais especificamente dos arquétipos junguianos. Você já deve ter ouvido falar do termo arquétipo, que foi utilizado desde a Grécia Antiga, sugerido por Platão e seus seguidores, os filósofos neoplatônicos, como uma espécie de princípio, origem ou modelo com o qual o ser humano se relaciona de maneira inconsciente ou instintiva, algo que é percebido pela mente e expresso nas diversas linhas de culturas, de mitos, de sonhos e por aí vai. Nos tempos modernos, quem popularizou o termo dos arquétipos foi o Carl Gustav Jung, que utilizou esse termo para descrever imagens primordiais e temas que emergem do inconsciente coletivo, representando padrões universais de comportamento, de conexão e da experiência entre os seres humanos. Esses arquétipos fazem parte da estrutura da nossa psique e compõem a forma com que a gente observa o nosso universo. Eles estão expressos através das artes, da cultura de uma maneira geral, nos nossos sonhos, nos mitos e nos diversos temas e dilemas da vida humana. Os arquétipos são reconhecidos de maneira automática pela nossa mente, de maneira inconsciente, instintiva, ou seja, você não precisa pensar sobre os arquétipos, nem ter conhecimento sobre isso para identificar os arquétipos. Por exemplo, quando você pensa num leão, muito possivelmente você vai associar o leão como algo soberano, como o rei da selva. Quando você observa a figura de um bebê ou de um filhote, você vai ver automaticamente o arquétipo do inocente, aquele ser puro, aquele ser que transmite algo muito natural, muito positivo. Isso é instintivo, é intuitivo, ou seja, nós percebemos os arquétipos mesmo sem ter uma consciência plena dos mesmos. No seu trabalho do desenvolvimento da psicologia analítica, o Jung utilizou muito a abordagem dos arquétipos e ele também descrevia o termo sombra, termo que compunha o aspecto, digamos, sombrio, o aspecto não revelado da consciência humana, onde tinham todas as características ocultas, aquelas características que poderiam ser consideradas talvez negativas, aspectos sombrios do comportamento humano. E o termo darquétipo, de onde veio? Bom, você já pode ter entendido aí que o lado sombrio é o lado dark, o lado escuro, o lado sombrio. E esse termo foi uma alusão que eu fiz a uma soma do termo dark com a palavra arquétipos, darquétipos. Ficou uma forma divertida de abordar esse assunto tão sério. E como que eu cheguei nesse tema? Um dia eu estava vendo uns shorts no YouTube e arrastando para cima e tal, vendo uns shorts e de repente passou um vídeo curto sobre o Anakin Skywalker, que era aquele cavaleiro Jedi cheio de potencial, o arquétipo do herói, e que em algum momento da sua jornada ele sucumbia ao lado escuro, ao lado negro da força, ao lado sombrio da força, e ele passava a operar sob a influência de um mestre das sombras e se tornou logo o personagem Darth Vader, o vilão conhecido da saga Star Wars. Essa dicotomia entre o lado do arquétipo do herói e o lado do vilão me chamou muita atenção. E eu fiquei pensando que assim como o Anakin, que ele tinha um grande potencial positivo, um lado muito forte, várias virtudes, ele também tinha uma tendência negativa. E ele acabou ouvindo essa tendência negativa por meios egocêntricos, ele queria salvar a sua amada da morte, por aí vai, e aí ele acabou adotando uma personalidade mais obscura, ele acabou rendendo-se ao seu darquétipo, ao lado dark do seu arquétipo. Foi daí que eu fiz essa conexão entre as palavras, o Darth Vader, o lado sombrio, o lado dark, e o Anakin, que era o lado
iluminado do arquétipo. Então eu comecei a ver que tinha essa dicotomia, o lado iluminado do arquétipo e o lado sombrio da força. Todos nós temos esses dois lados, o lado iluminado e o lado sombrio. E para que a gente possa ser realmente feliz e viver no máximo potencial, nós precisamos aprender a iluminar esse lado sombrio. Ou seja, nós precisamos criar uma forma de expressar o lado positivo, iluminado dos arquétipos. A saga do Star Wars é toda sobre uma ideia do equilíbrio da força. É o tal do Yin Yang, o equilíbrio constante da vida entre positivo e negativo, a dualidade. E dentro de nós temos isso. Mas, obviamente, nós queremos expressar mais as características positivas dos nossos arquétipos. Então, quando você escolhe vivenciar ou experimentar um determinado tipo de arquétipo, seja para o posicionamento da sua marca, do seu produto, seja para a sua imagem pessoal, seja em qualquer área da vida, nós temos uma tendência de valorizar muito mais o lado positivo da força, as nossas virtudes. Por isso, nós queremos utilizar o arquétipo a nosso favor, as virtudes. Entretanto, o que nos impede é aquilo que a gente não consegue enxergar, aquilo que está subconscientemente implícito no nosso comportamento. E isso é o que eu chamo de darkétipo. A maioria das pessoas que é infeliz, que tem doenças, que tem problemas, que tem desafios com riqueza nos relacionamentos, está expressando mais o darkétipo do que o seu arquétipo. Então, essa é a origem do termo darkétipos. Toda vez que a gente expressa mais algo negativo, nós vamos atrair para a nossa vida situações que vão gerar resultados negativos. Então, por exemplo, às vezes você quer aumentar os seus ganhos, ter mais dinheiro. Se você não conseguiu ainda, você está expressando muito provavelmente o darkétipo financeiro específico. Outra vez você quer se relacionar melhor com uma pessoa. Você está querendo ser um bom amante, mas às vezes você não está expressando o arquétipo do amante. Às vezes você está expressando o arquétipo de uma pessoa carente ou dependente emocional. Então, existe essa dicotomia entre o arquétipo iluminado, que é algo que nós almejamos, e o darkétipo, que é o lado sombrio. E para isso a gente precisa saber identificar qual que é o nosso darkétipo, ou qual darkétipo está dominando o nosso comportamento, para que a gente possa criar estratégias e ter ferramentas para a sua superação. Por isso, eu te convido para fazer um teste, principalmente se você está passando por desafios financeiros. Aqui na descrição do vídeo vai ter um teste lá no meu site, que é o teste dos darkétipos que travam a sua riqueza. Existem basicamente 8 tipos de darkétipos que são os principais travadores da nossa riqueza. Se você ainda não está com o tanto de dinheiro que você gostaria de estar, ou se você não está feliz com o seu trabalho, se você ainda busca algo para realizar na sua vida, está sem o senso de propósito, te falta o senso de abundância, de prosperidade, muito possivelmente um desses darkétipos está dominando a sua existência nesse momento. Lá nesse teste você vai ter um resultado que vai te mostrar qual é o darkétipo principal que está influenciando a sua vida. Então você vai fazer o seguinte, você vai no site, vai fazer o teste, depois você vai voltar aqui no vídeo e me contar qual foi o darkétipo que saiu no seu resultado, para a gente ver em que ponto que você está da sua caminhada e principalmente como que você vai resolver isso. É muito importante que você tenha esse conhecimento, esse diagnóstico do darkétipo que está travando a sua riqueza, para que você possa dar os próximos passos e acessar o seu poder máximo em termos de eficácia. Para isso, você tem que liberar o seu arquétipo iluminado da riqueza e também você tem que liberar o seu arquétipo iluminado dos 12 arquétipos junguianos. Essas duas coisas estão sendo estudadas em detalhes nos meus novos livros. Um que já está pronto à venda, disponível no meu site, que é o Darkétipos da Riqueza, e o outro que são os 12 Darkétipos junguianos, que está em fase final de edição. Ambos os livros vão trazer para você uma visão mais profunda sobre esse assunto, para que você compreenda tanto a si mesmo, os seus comportamentos, quanto você compreenda as outras pessoas.
Esse tipo de compreensão vai te ajudar a ter uma vida muito mais efetiva, porque quando você compreende o lado escuro, sombrio da sua própria sombra, do seu comportamento, você consegue desenvolver um plano, um planejamento para que as suas virtudes, a sua luz ilumine aquele lado sombrio. E dessa forma você também consegue iluminar a vida de outras pessoas. Então você vai ter mais resultados em todas as áreas da sua vida, na sua saúde, nas suas finanças, no seu relacionamento, na sua mentalidade e na sua espiritualidade. É isso que eu almejo com esse trabalho tão legal dos Darkétipos. Modéstia à parte, eu curti muito o termo. Para todo mundo que eu falo sobre esse assunto, eles acham interessante, como ninguém nunca tinha feito essa analogia dos Darkétipos. E é isso aí. Quero saber o que você achou do assunto. Faz o teste lá no site, me conta aqui nos comentários. E se você gostou e quer saber mais sobre esse assunto, me conta aqui que eu vou estar produzindo novos vídeos falando sobre os 12 Darkétipos junguianos e também sobre os Darkétipos da riqueza, porque tem muito assunto para a gente falar sobre isso. Fechou? É isso aí, até o próximo vídeo.